Ao escrever aos Filipenses, Paulo nos convida a refletir sobre algo muito comum na experiência cristã: a vida antes e depois de Cristo. Muitos dunas. Ao nos convertermos, passamos a enxergar nossa história sob essa ótica: antes de Jesus, depois de Jesus. No entanto, Paulo nos alerta para um risco sutil: avaliar nossa vida passada, com base apenas nos padrões humanos. Segundo o mundo, existem muitas pessoas boas, mas a Escritura é clara: não há justo, nenhum sequer. Romanos 3:10. Diante dos padrões de Deus, ninguém é bom por si mesmo, nem mesmo aqueles que se consideram religiosos. Nesse contexto, que Paulo faz uma declaração impactante em Filipenses 3:4-6. Ele apresenta uma lista de credenciais que no passado eram motivo de orgulho. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu do Hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Filipenses 3:5-6. Do ponto de vista judaico, Paulo era o modelo ideal. Ele não apenas foi circuncidado no 8º dia, exatamente como prescrevia a lei. Levítico 12:3. Isso significava que ele era israelita de nascimento, parte legítima do povo da aliança. Ele pertencia à tribo de Benjamim, uma tribo respeitada, ligada à história de Jerusalém e à primeira monarquia de Israel. Paulo falava hebraico fluentemente e foi educado aos pés de Gamaliel, um dos mestres mais respeitados do judaísmo. Atos 22:3, 26-45. Como fariseu, ele conhecia profundamente a lei e as tradições religiosas. Seu zelo era tão intenso que chegou a perseguir a igreja, acreditando sinceramente que estava defendendo a honra de Deus. Atos 8:1-3, 9-1-2. E segundo os critérios humanos, Paulo se considerava irrepreensível. Mas foi exatamente aí que ele percebeu seu maior problema. Todas essas credenciais, que pareciam vantagens espirituais, na verdade o impediram, por um tempo, de reconhecer sua real necessidade de Cristo. Paulo entendeu algo fundamental para a fé cristã e para a teologia adventista: a justiça baseada em obras não salva. A lei não foi dada para justificar, mas para revelar o pecado. Romanos 13:20. Sem Cristo, a mesma lei que Paulo acreditava cumprir o condenava. Por isso, mais adiante, ele declara: o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Filipenses 3:7. Esse é um princípio eterno. Nossos talentos, nossa origem, nossa educação, nossa moralidade e até mesmo nossa religiosidade não contribuem em nada para a salvação. Como ensina a Escritura, quanto mais não purificará o sangue de Cristo a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Hebreus 9:14. Paulo precisou desaprender a confiar em si mesmo, para aprender a confiar plenamente em Cristo. E essa lição continua atual. Cada cristão é chamado a avaliar sua própria história, não para se vangloriar do passado, mas para reconhecer que tudo o que somos e tudo o que temos só encontra valor quando colocado aos pés da cruz. A verdadeira conversão começa quando paramos de confiar em nossas credenciais e passamos a confiar somente na graça de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, ajuda-nos a não confiar em nossas obras, em nossa história ou em nossa justiça própria. Revela-nos, como fizeste com Paulo, que somente em Cristo há salvação. Que tudo aquilo que consideramos ganho seja colocado aos pés da cruz, e que nossa vida seja vivida unicamente pela fé. Em nome de Jesus. Amém.